Olá, eu sou a professora Cláudia Loureiro, da Universidade Federal de Uberlândia, do Brasil. Eu faço parte do projeto coordenado pela professora Krupskaya Ugarte Boluarte, denominado Análise, Estudo e Difusão da Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Cátedra de Direitos Humanos e Direito Internacional Público, da Faculdade de Direito e de Ciências Públicas da Universidade Nacional Maior de São Marcos. O caso que me foi designado foi o caso do Sr. Wong Ho Wing versus Peru, que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 30 de junho de 2015. E a partir de agora eu passo a apresentar esse caso, agradecendo à professora Krupskaya pelo convite e pela possibilidade e oportunidade de participar do projeto. Muito bem, o caso foi apresentado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos à Corte Interamericana de Direitos Humanos em 30 de outubro de 2013. O caso versa sobre o processo de extradição do Sr. Wong, solicitado pela China ao Peru. O Sr. Wong alega como resultado do processo de extradição que sofreu a privação arbitrária e excessiva da sua liberdade e que o processo de extradição apresenta omissões e irregularidades que se referem ao devido processo legal, ao descumprimento do dever de garantir o direito à vida, à integridade pessoal e às garantias judiciais e à proteção judicial. O Sr. Wong era procurado pela Interpol desde 2001 e em 2008 foi preso no Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, quando regressava ao Peru vindo dos Estados Unidos, e foi posto imediatamente à disposição das autoridades judiciais peruanas. O Sr. Wong solicitou a proteção especial dos direitos humanos ao processo devido à possibilidade de lhe ser aplicada a pena de morte na China, caso a extradição fosse julgada procedente e fosse confirmada pelo Poder Executivo. E, na verdade, essa é a discussão que permeia todo o processo e que dá origem às demais discussões que se revelaram como desdobramentos desse processo. Sobre a competência do Estado, cumpre ressaltar que o Estado do Peru ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos em 1978 e aceitou a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 1981. Logo, a Corte Interamericana é competente para julgar o caso. É importante ressaltar que no Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, somente a comissão pode remeter casos à corte, ou seja, o indivíduo não tem acesso direto à corte. Logo, a comissão remete o caso à corte depois de finalizar o processo em relação a este caso no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E foi o que aconteceu no caso. Essas são algumas considerações importantes para as pessoas que não estão familiarizadas com a estrutura do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Quais são os fatos provados no caso, ou seja, os fatos que ficaram marcados pela sentença emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos? Bem, como eu disse e repito, o caso se refere ao processo de extradição do Sr. Wong solicitado pela China ao Peru. O Sr. Wong também esteve preso, teve a privação da liberdade durante praticamente todo o período que envolveu o processo. E é importante ressaltar que entre o Peru e a China existe um tratado de extradição que foi celebrado em 2001 e que entrou em vigor em 2003. Este tratado não estabelece como deve se dar o procedimento de extradição caso para o crime seja aplicada a pena de morte, mas ele estabelece que o processo deve transcorrer de maneira consentânea com o ordenamento jurídico da parte requerida. O processo de extradição no Peru, ainda é importante ressaltar, ele é composto por duas fases. A primeira fase é a fase jurisdicional e a segunda fase é a fase política.
a respeito dessa fase, das duas fases do processo de extradição no Peru, eu vou discorrer um pouquinho mais adiante. O processo teve tantos desdobramentos, digo, o processo de extradição, teve tantos desdobramentos que foi necessário dividir a análise em duas etapas, mas não quer dizer que essas duas etapas que eu vou apresentar aqui sejam as etapas jurisdicional e política. São as duas etapas dentro da fase jurisdicional, de tantos desdobramentos que o processo teve. Na primeira etapa do processo de extradição, como já foi dito e repito, o senhor Wong foi detido em 2008 pelas autoridades peruanas e solicitou a proteção especial dos direitos humanos em razão da possibilidade de ser aplicada a ele a pena de morte na China, caso o processo de extradição fosse julgado viável pelo Peru. A China requereu que o senhor Wong ficasse detido durante todo o transcurso do processo de extradição. Em 2008 foi celebrada uma audiência pública em que os representantes mencionaram o risco de aplicação da pena de morte. E o caso foi apresentado à Corte Suprema de Justiça e em 2009 a Sala Penal Transitória da Corte Suprema celebrou a audiência de extradição. Ainda em 2009 a Sala Penal emitiu a primeira resolução consultiva concedendo a solicitação de extradição do Sr. Wong à China. A esse respeito, foi apresentado o recurso de habeas corpus, onde foi argumentado o risco de aplicação da pena de morte. Em 20 de janeiro de 2009, a resolução consultiva foi anulada, já que não havia, no caso, a discussão a respeito da aplicação da pena de morte. Mas a detenção do Sr. Wong foi mantida. Em outubro de 2009, o caso foi devolvido ao Tribunal Superior de Justiça para sanar a falta de cumprimento do requisito de garantia da não aplicação da pena de morte. O representante do Sr. Wong, nesse momento, apresentou o segundo habeas corpus, que foi julgado improcedente, e também a essa improcedência foi interposto um recurso que também foi julgado improcedente. A China informou ao Peru que não aplicaria a pena de morte, portanto, cumprindo a garantia de que não aplicaria a pena de morte. O processo de tão complexo teve de se desdobrar para uma segunda etapa. A segunda etapa do processo de extradição ficou marcada em janeiro de 2010, quando a Sala Penal Permanente emitiu a resolução consultiva, em que declarou fundada a solicitação de extradição por maioria, a respeito dos delitos de fraude aduaneira e lavagem de dinheiro, ambos cometidos na China. A esta decisão foi apresentado outro habeas corpus, que foi julgado improcedente, a parte recorreu e também foi julgado improcedente o recurso. Mas ainda permaneceu a problemática a respeito da discussão da retroatividade benéfica da lei penal em relação à postura da China de que havia revogado a pena de morte ao crime de contrabando, imposta ao crime de contrabando na China. Embora a China tivesse dado uma garantia diplomática de que não aplicaria a pena de morte, o questionamento que remanesceu foi em relação à retroatividade benéfica da revogação da pena de morte para o crime de contrabando. E aí, nesse caso, a China apresentou a prova de que revogou e de que aplicaria a retroatividade benéfica da lei penal para que não fosse aplicada a pena de morte ao senhor Wong. Diante da falta de garantia de retroatividade, o juízo julgou o habeas corpus ordenou ao Poder Executivo
não extraditar o Sr. Wong, impondo, portanto, uma obrigação de não fazer. A China, portanto, envia a garantia de retroatividade benéfica da lei penal, e aí as partes interpõem a quinta demanda de habeas corpus. E aí chegamos a um ponto do processo em que existem duas resoluções em vigor. A resolução consultiva de 27 de janeiro de 2010 da Sala Penal do Tribunal Supremo, que considerou válida a extradição, e a outra do Tribunal Constitucional de 24 de maio de 2011, que ordenou ao Estado não extraditar o Sr. Wong. Desde então, o caso está nas mãos do Poder Executivo e não foi cumprida a segunda fase do processo de extradição, que é a fase política, até o momento em que a Corte julgou o caso. Quais foram os direitos vulnerados, né, do Sr. Wong neste caso? O direito à vida, que está previsto no artigo 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos, a integridade pessoal, que está previsto no artigo 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos, e o direito à não devolução. Além disso, foram violados, e depois a Corte vai se manifestar a respeito de cada um desses direitos, o direito à tutela judicial e as garantias judiciais em relação às obrigações de respeito à garantia dos direitos e de acordo com o artigo 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Muito bem, ainda foi preciso desdobrar em 2 slides os direitos que foram desrespeitados. Além disso, as partes alegaram que o direito à liberdade pessoal e à integridade pessoal, os direitos à liberdade pessoal e à integridade pessoal também foram desrespeitados, por conta da arbitrariedade da prisão preventiva. Mas é necessário retornarmos ao slide anterior para explicar tudo que foi decidido em relação a esses direitos que as partes alegaram que foram violados. Quanto ao direito à vida e à integridade pessoal e o direito à não devolução, há aqui posicionamentos bastante interessantes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive em favor do Estado. O tribunal, a Corte entendeu que não houve o risco de se aplicar a pena de morte, devido às garantias que a China ofereceu de não aplicação da pena capital e de retroatividade benéfica da lei penal, que derrogou a pena de morte ao delito pelo qual o Sr. Wong foi condenado. Interessante notar que, então, a Corte entendeu que o Estado ele foi diligente em requerer as garantias diplomáticas da China de não aplicação da lei da pena de morte e de retroatividade benéfica da lei. E, nesse caso, a Corte entendeu que não houve violação do direito à vida, nem da integridade pessoal, e nem do direito à não devolução, porque o princípio da não devolução teria de ter sido aplicado no caso se a China não tivesse provado que não aplicaria a pena de morte e que não aplicaria a retroatividade benéfica da lei. Como a China apresentou suas garantias diplomáticas e a Corte entendeu que essas garantias elas eram seguras e entendeu que o Estado ele foi diligente em analisar essas garantias, a Corte entendeu, portanto, que não houve ofensa ao direito à vida, à integridade pessoal e nem o desrespeito ao princípio da não devolução. Quanto ao direito à tutela judicial e as garantias judiciais em relação às obrigações de respeito e à garantia dos demais direitos, que estão previstos no artigo 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos, a Corte entendeu que não caberia emitir um pronunciamento sobre o descumprimento da decisão do Tribunal Constitucional, uma vez que o Poder Executivo ainda não havia se pronunciado definitivamente sobre a extradição.
o que pronunciamento este que ainda pode ser alvo de controle de constitucionalidade dentro do Peru. Quanto à questão, à problemática do prazo razoável do processo, a Corte entendeu que as autoridades não atuaram com a devida diligência, já que o processo se prolongou durante 6 anos e meio com a prisão do Sr. Wong, com a detenção dele. É verdade que depois de um determinado período ele passou a cumprir prisão domiciliar, mas é um processo que se arrastou e durou por 6 anos e meio para se decidir uma extradição. Logo, a Corte entendeu que, nesse caso, o tribunal, a Corte, os tribunais nacionais, eles não foram diligentes em dar à pessoa uma resposta razoável dentro de um prazo razoável. E todo e qualquer cidadão tem o direito a obter uma solução razoável dentro de um prazo razoável. O tribunal sustentou ainda, a Corte sustentou ainda que o Estado não violou o direito do senhor Wong a ser ouvido, a ser escutado, uma vez que, durante todo o decorrer do processo, a parte teve o acesso ao devido processo legal, o seu representante pôde apresentar vários habeas corpus e, portanto, o senhor Wong foi ouvido na primeira etapa do processo jurisdicional, mas que não havia necessidade dele ser ouvido em todas as etapas. Logo, a Corte entendeu que isso não violaria o direito a ser ouvido. Muito bem. Ainda quanto aos direitos que foram desrespeitados, quanto ao direito à liberdade pessoal e à integridade pessoal, de acordo com os artigos 7.2 e 7.3 da Convenção Americana de Direitos Humanos, em primeiro lugar, cumpre abordar o aspecto da arbitrariedade da prisão preventiva. A Corte entendeu que não haveria arbitrariedade na prisão preventiva, já que o acusado não conseguiu provar que tinha trabalho fixo e domicílio fixo no Peru. Havia, portanto, o risco de se perder, dele fugir, enfim. Logo, a Corte entendeu que a prisão não era arbitrária, mas entendeu que a arbitrariedade da decisão do Tribunal Constitucional de não colocar fim ao processo num tempo razoável, né? Enfim, o que aconteceu aqui? A Corte entende que a prisão não é arbitrária, uma vez, e ela não ofendeu a liberdade pessoal, o direito à liberdade pessoal do senhor Wong, uma vez que ele teve acesso ao devido processo legal, seu representante apresentou todos os recursos que entendeu necessários, e o senhor Wong não provou residência fixa e trabalho fixo no Peru. Portanto, a Corte entende que não houve ofensa ao direito à liberdade pessoal e à integridade pessoal por conta da prisão, mas entendeu que houve falha em relação à postura dos tribunais em não colocar fim ao processo dentro do devido processo legal. A Corte também entendeu que, segundo o artigo 75 da Convenção Americana de Direitos Humanos, toda pessoa detida tem o direito a ser julgada num prazo razoável e que o Estado não atuou com a devida diligência para evitar a detenção prolongada do senhor Wong. Então, essa foi a postura da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como reparações para o caso, nós temos o dever de restituir, a satisfação, o dever de indenizar, o dever de arcar com custas processuais. Retornando aqui ao primeiro slide, eu também tive de dividir por conta da extensão da sentença, que não foi possível concentrar em slides únicos. Quanto ao dever de restituição, a Corte entendeu que o Estado deve, com a maior brevidade, adotar a decisão definitiva no processo de extradição do senhor Wong. É preciso lembrar que lá nos primeiros slides, no início da minha fala, eu deixei claro que
o processo de extradição no Peru, ele tem duas fases, a jurisdicional e a política, e até hoje o Poder Executivo não cumpriu com a segunda fase, que é a fase política do processo de extradição, sendo que até hoje o senhor Wong aguarda uma decisão, até o momento, perdão, da corte julgar, o senhor Wong aguardava uma decisão do Poder Executivo. Portanto, nesse caso, a corte entendeu que o Estado deveria atuar com a maior brevidade possível. Quanto à revisão do arresto da prisão provisória, a corte ordenou ao Estado revisar imediatamente a privação de liberdade do senhor Wong, tendo em conta os estándares estabelecidos no capítulo 11 da sentença. Além disso, o Estado deverá levar em conta o tempo em que o senhor Wong permanece privado de sua liberdade até o momento em que a corte julgou este caso e o quanto a prisão continuada por longo prazo do senhor Wong pode afetar a sua situação e a sua saúde. Quanto à satisfação, a corte dispõe que o Estado publique em um prazo de 6 meses, contado a partir da notificação da presente sentença, um resumo oficial da sentença elaborado pela corte, uma vez no Diário Oficial, um resumo oficial da sentença elaborado pela corte, por uma só vez, em diário de ampla circulação, e a sentença em sua íntegra deverá ser disponibilizada por um período de 1 ano no sítio da web local oficial, para que seja dada o conhecimento da decisão para todo e qualquer interessado. Além disso, a corte entendeu que o senhor Wong merecia ser indenizado por danos morais e materiais no valor de $30 mil e que ele deveria receber por gastos, custas e gastos que teve com todo o processo, arcar com o advogado, custas processuais de deslocamento, $28 mil. O Estado deverá, a corte ainda estabeleceu que o Estado deverá efetuar o pagamento da indenização por dano moral e material, e o valor íntegro de custas e gastos estabelecidos pela presente sentença, diretamente às pessoas indicadas na sentença, em um prazo de 1 ano, contado a partir da notificação da presente sentença. Como pontos resolutivos da sentença, a Corte Interamericana, ela decidiu desconsiderar a exceção preliminar que foi interposta pelo Estado em relação à falta de esgotamento dos recursos internos nos termos dos artigos dos parágrafos 21 e 30 da presente sentença. O que houve nesse caso? O Estado apresentou uma exceção preliminar de não esgotamento dos recursos internos. Toda e qualquer pessoa que tenha o interesse de recorrer ao sistema interamericano, ela tem de provar que, em primeiro lugar, ela esgotou todos os recursos internos. Em que pese o caso ainda não ter sido decidido definitivamente dentro da estrutura organizacional e institucional do Peru, a corte entendeu que o longo período de tempo decorrido para o transcurso do processo revelou que houve o esgotamento dos recursos internos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em relação a esse aspecto, tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que ela vai analisar para verificar se houve o esgotamento dos recursos internos, vai analisar se o Estado tem interesse e condições em dar um resultado definitivo para o cidadão. E, nesse caso, a Corte entendeu que, como o processo já se alongava por mais de 6 anos e que o Poder Executivo não se manifestava em relação à resposta definitiva a ser dada em relação ao processo, e a Corte entendeu por bem, portanto, considerar que foi cumprida essa etapa
e desconsiderar a exceção preliminar interposta pelo Estado de não esgotamento dos recursos internos. Além disso, no caso de extraditar-se o senhor Wong, o Estado não seria responsável pela violação de sua obrigação de garantir seus direitos à vida e integridade pessoal, uma vez que a China deu as garantias diplomáticas necessárias de que não aplicaria a pena de morte ao senhor Wong e de que informaria as etapas do cumprimento da pena do senhor Wong na China, inclusive se comprometeu a indicar o local onde o senhor Wong estaria preso. Portanto, nesse caso, a Corte entendeu que o Estado do Peru não poderia ser processado por essa questão. A Corte ainda entendeu que o Estado é responsável pela violação da garantia do prazo razoável, consagrada no artigo 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 do mesmo diploma legal, em prejuízo do Sr. Wong, em conformidade com os parágrafos 207 e 223 da sentença. Ou seja, o Estado eventualmente deverá responder pelo não respeito ao prazo razoável para dar uma resposta definitiva ao Sr. Wong, tanto que isso ficou inserido lá no contexto dos danos materiais e morais. O Estado é responsável pela violação do direito à liberdade pessoal, contemplado no artigo 7.1, 7.3 e 7.5 e 7.6 da Convenção Americana, em relação ao artigo 1.1 do mesmo diploma legal, em prejuízo do Sr. Wong, devido à falta de diligência do Estado em analisar se havia outras medidas alternativas que não a prisão preventiva do Sr. Wong. Além disso, a Corte entendeu que o Estado não é responsável pela violação do artigo 7.2 da Convenção, em relação ao artigo 1.1 do mesmo diploma legal, em prejuízo do Sr. Wong, nos termos dos parágrafos 259 e 262 da sentença. O Estado não é responsável pela violação do direito à integridade pessoal, contemplado no artigo 5º da Convenção Americana, também em relação ao artigo 1.1, em prejuízo do Sr. Wong, porque entende que a não aplicação da pena de morte foi garantida pela China. E, além disso, considerando-se que a prisão não foi uma prisão arbitrária. Além disso, a Corte entendeu que não era procedente emitir um pronunciamento sobre o descumprimento da obrigação de adotar disposições de direito interno, consagrada no artigo 2º da Convenção, em relação à arbitrariedade da detenção do Sr. Wong, nos termos do parágrafo 256 da decisão. É importante acrescentar que houve a fase de supervisionamento do cumprimento de sentença, no caso do Sr. Wong, e em que foi adotada a decisão pelos seguintes aspectos. Houve o cumprimento de parte da sentença pelo Peru. E quais foram esses cumprimentos? O que ficou registrado no supervisionamento de cumprimento de sentença? Em relação à obrigação de adotar a decisão definitiva no processo de extradição, em relação ao Sr. Wong, em conformidade com o estabelecido no parágrafo 32. A Corte entendeu que o Peru cumpriu com essa obrigação, então ela declarou cumprida. Ainda é importante acrescentar que a obrigação de revisar a pena privativa de liberdade do Sr. Wong também foi cumprida pelo Estado do Peru, uma vez que o Sr. Wong passou a cumprir com a pena em regime domiciliar. A Corte ainda entendeu que também o Estado do Peru cumpriu com seu dever de realizar as publicações indicadas no parágrafo 307 da sentença, no prazo de 6 meses, contado a partir da notificação da mesma. Em relação ao estágio de supervisionamento de cumprimento de sentença, foi emitida uma
resolução pela Corte em 21 de novembro de 2011, em que ficou registrado que a Corte declara, em conformidade com as considerações 8 a 11 da própria resolução, que o Estado deu cumprimento à medida de reparação correspondente a realizar as publicações. Além disso, o Estado cumpriu com a obrigação de revisar a pena privativa de liberdade em relação ao senhor Wong, conforme eu já tinha assinalado anteriormente. Entretanto, a Corte Interamericana entendeu que deveria permanecer em aberto o procedimento de supervisão de cumprimento de sentença das medidas de reparação relativas ao pagamento das quantias fixadas nos parágrafos 317 e 322 da sentença, em relação à indenização por dano material e moral e ao pagamento dos gastos e das custas. A Corte ainda entendeu que está aberto à disposição do Estado apresentar à Corte Interamericana até 15 de fevereiro de 2019 um informe sobre o cumprimento de sentença. E, basicamente, foi isso que aconteceu na fase do supervisionamento do cumprimento de sentença. Ou seja, o Peru cumpriu parcialmente com a sentença da Corte Interamericana. Eu gostaria de acrescentar que a fase do supervisionamento do cumprimento de sentença é muito importante. Por quê? Porque ela dá publicidade à forma como o Estado cumpre a sentença da Corte Interamericana. E tudo isso é notificado ao Estado, de modo que o Estado passa a ter ciência que a Corte o notificou a respeito do cumprimento parcial ou do descumprimento da sentença da Corte Interamericana. No caso, registro que o Peru cumpriu parcialmente com a sentença da Corte Interamericana, na forma como foi esclarecido aqui para vocês. Como conclusão a respeito do caso do senhor Wong contra o Peru, eu gostaria de acrescentar algumas observações. Em primeiro lugar, registro que o tempo de duração do processo de extradição do senhor Wong exacerbou qualquer noção de prazo razoável para que se pudesse cumprir um processo de extradição. Por outro lado, eu reconheço e eu percebi isso no decorrer da análise da sentença e do processo, que provar que a China não aplicaria a pena de morte ao senhor Wong e que a revogação da pena de morte para o crime de contrabando ela fizesse efetivamente efeito na vida do senhor Wong na China, eventualmente, foi um processo complexo que exigiu a diligência do Estado para que ele tivesse acesso às garantias diplomáticas seguras e adequadas, para que o Estado não fosse responsabilizado por eventuais danos ao direito à vida do senhor Wong. Por um lado, apesar de o Estado não ter sido diligente em relação ao prazo razoável, fica difícil cumprir um prazo razoável num processo tão complexo por conta do risco da aplicação da pena de morte e depois de revogada a pena de morte, da dúvida a respeito da retroatividade benéfica da lei penal. É difícil para um Estado também fazer isso de forma tão rápida e segura. Em que pese todo esse reconhecimento de que o Estado, para ser diligente, muitas vezes não consegue ser muito ágil, percebe-se que um direito fundamental, que é o direito à liberdade de ir e vir de uma pessoa, ficou restrita por 6 anos e meio, sem que o Estado desse uma decisão definitiva por parte de seu poder executivo. Em que pese a fase jurisdicional ter
ter sido comandada de maneira diligente pelo Estado, mesmo que demorada, ela aconteceu. Mas a segunda fase, que foi a fase política, que teria de ser cumprida pelo Poder Executivo, ela teve de aguardar a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, isso é complexo dentro dos estados, porque o processo de extradição não envolve apenas uma análise jurídica, mas também uma análise política. E essas resoluções consultivas prolatadas pelo Estado, no contexto do ordenamento jurídico interno do Estado do Peru, elas podem ser positivas, autorizando o processo de extradição. Nesse caso, ela não vincularia o Poder Executivo, que teria a liberdade de decidir se extraditaria ou não. Mas a resolução consultiva, sendo negativa, ela nega o processo de extradição, e aí, nesse caso, no Peru, ela vincula o Estado na fase política a uma obrigação de não fazer, a não extraditar. No decorrer do processo, nós tivemos as duas ao mesmo tempo, que foi o que ficou consignado nos autos. Então, se tornou muito complexo dar uma resposta definitiva ao caso do senhor Wong. Outra coisa interessante, e que eu acho importante destacar em relação ao regime jurídico que se extrai da decisão do caso do Peru, do senhor Wong contra o Peru perante a Corte Interamericana, é que eu entendi que pouco a Corte Interamericana se preocupou com o respeito ao princípio da não devolução. É verdade que, num determinado ponto da sentença, ela disse, olha, vejam bem, o Estado não desrespeitou o princípio da não devolução, não é? Uma vez que ficou comprovado que a China não aplicaria a pena de morte. Mas discorreu muito pouco sobre esse princípio, que é tão caro para os interesses, em relação aos direitos fundamentais dos seres humanos. Enfim, são esses os aspectos que eu gostaria de ressaltar, que um processo de extradição, ele não envolve apenas o aspecto jurídico, nem somente o aspecto político. São os dois que estão entrelaçados. E que salta aos olhos a falta de preocupação e de diligência, melhor dizendo, do Estado peruano em relação a esse aspecto, por ter demorado mais de 6 anos para dar uma resposta definitiva ao senhor Wong. Mesmo que ele tivesse cumprido parte da sua privação de liberdade em regime domiciliar, de prisão provisória, nenhuma pessoa, nenhum ser humano pode ficar submetido a uma situação de incerteza por tanto tempo. Por isso, uma preocupação em relação ao prazo razoável. Deixando registrado que reconheço, e a sentença também reconheceu isso, que é complexo dar uma resposta razoável dentro de um processo de extradição tão completo, repleto de vicissitudes e de recursos e agravos e análise por várias instâncias. Talvez uma simplificação do processo de extradição nos ordenamentos jurídicos domésticos, nos ordenamentos jurídicos dos estados, facilitasse o cumprimento dessa regra do devido processo legal dentro de um prazo razoável. Eu entendi também, essa é a última consideração que eu faço, em relação à sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos especificamente. Por vezes eu entendi que essa decisão, que a Corte falava uma coisa e depois voltava atrás. Então, ela foi relutando e foi muito reticente em relação a determinados aspectos, em relação aos quais ela teria de ser mais positiva, mais clara e mais objetiva. Portanto, eu acho que a Corte Interamericana, ela revela uma decisão importante, que não reconhece totalmente os direitos do senhor Wong, uma vez que o processo de extradição e as garantias que ele envolve não podem ser
uma forma de acobertar a impunidade das pessoas, não é? Eu entendo essa parte e ficou muito claro para mim, e era isso que eu queria esboçar para vocês. Eu entendo que o processo de extradição e os direitos humanos fundamentais, eles não podem encobrir a impunidade. Por outro lado, a privação da liberdade de um ser humano por tanto tempo me chamou muito a atenção pelo viés dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. E acho que nesse aspecto a Corte foi muito tímida ao decidir essa questão, e fica registrado que é necessário que haja, dentro dos ordenamentos jurídicos domésticos, uma revisão a respeito desses processos de extradição para que eles sejam mais ágeis, mais rápidos, em prol do princípio pro persona, dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Eu finalizo a minha participação aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da professora Krupskaya Boluarte e de sua universidade para participar de um processo que eu entendo ser tão caro e tão importante no contexto interamericano, que é a difusão do conhecimento a respeito do sistema interamericano de direitos humanos, especificamente na América Latina. Eu sou brasileira, eu percebo que essa iniciativa da professora Krupskaya é uma iniciativa extremamente importante, e comparando com a minha realidade brasileira, eu percebo que no Brasil não existe uma preocupação em disseminar o conhecimento do sistema interamericano no ordenamento jurídico interno. Eu, como professora, como pesquisadora e como cidadã brasileira, eu tenho uma preocupação muito grande com esse déficit que existe no Brasil. Portanto, eu parabenizo a professora Krupskaya mais uma vez pela sua iniciativa de disseminar o conhecimento do sistema interamericano no Peru, e, quiçá, os brasileiros possam seguir o modelo, o exemplo, e realizar o mesmo projeto dentro do Brasil. Uma saudação a todos os cidadãos peruanos que eventualmente possam assistir esse vídeo. E agradeço mais uma vez o convite da professora Krupskaya e da universidade. Deixo um abraço a todos, espero encontrá-los novamente em outra oportunidade. Muito obrigada mais uma vez.